Nós vamos meditar na palavra de Deus. O nosso texto base está no livro de Apocalipse, capítulo 19. Porém, nós ainda não leremos esse texto. Os irmãos aguardem só um momento. Desde os primeiros minutos deste ano de 2016, Deus nos deu a sua palavra de que 2016 é um ano de céus abertos. É uma palavra, irmãos, de Deus sobre as nossas vidas, para que nós realizemos neste ano de 2016 tudo o que nós não pudemos realizar nos anos passados. Porque quando os céus se abrem, nós ficamos debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo. E se você, durante o dia, estiver debaixo da nuvem, e durante a noite estiver debaixo da coluna de fogo, e o que é isso? É estar de dia e de noite na presença de Deus. Se isto acontecer, e quando isto acontece, você vai caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. Ninguém vai poder deter o seu caminhar, ninguém vai poder deter a sua marcha. E a mensagem de hoje é: os céus se abrem quando Deus quer revelar a sua natureza. Os céus se abrem quando Deus quer revelar a sua natureza. É a quinta mensagem desta série Céus Abertos. O texto, como eu falei para os irmãos desta noite, está no capítulo 19 do Apocalipse. E como nós vamos ler esse texto daqui um pouco, ele é um lembrete, uma lembrança, de uma maneira muito definidora, e definidora de maneira absoluta, de quem é quem na ordem das coisas. Quem é que realmente tem o poder e a autoridade nesta terra? Posso dizer aos irmãos que não são as massas que se manifestam nas ruas. Posso dizer aos irmãos que não é o Congresso Nacional, não são os banqueiros, não são os empresários, não são os políticos, não são os homens arrogantes e orgulhosos que estão em alguma posição de destaque. A definição de quem realmente tem o poder não é tampouco das organizações mundiais, organizações internacionais, sejam elas religiosas, econômicas ou políticas, porque isso já está definido. Já está definido quem tem o poder e a autoridade. Ainda que países façam coalizão, não vai alterar o que já foi determinado a respeito de poder e de autoridade. Todo poder e toda glória pertencem unicamente ao Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tudo está em suas mãos. E diante da compreensão de que todo o poder pertence a Ele, diante da compreensão da sua majestade, da sua glória, da sua autoridade, do seu domínio, da sua soberania, todo joelho
deve dobrar-se voluntariamente e toda língua deve confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Você não pode ser uma pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor sem joelhos dobrados. Você não pode passar 24 horas por dia sem que os seus joelhos se dobrem ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas eu oro sem cessar, mas eu só oro sentado, eu só oro deitado, eu só oro de pé. Você precisa dobrar os seus joelhos. Bendito seja o Senhor para sempre. Aqueles que não o fizerem de forma espontânea, a Bíblia diz que o farão depois, com grande temor e terror. Aterrorizados, dobrarão os seus joelhos dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você é um crente ou não crente, mas não dobra os seus joelhos ao nome do Deus Todo-Poderoso, você está incorrendo em um grave erro. Arrependa-se enquanto é tempo e dobre os seus joelhos ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O poder de Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Hoje Deus está tratando diretamente. Hoje Deus quis fazer uma ligação direta com você. O livro do Apocalipse que nós vamos ler é o último livro da Bíblia. Nós estamos estudando o Apocalipse na nossa lição bíblica dominical desse trimestre. É o fim da história. É o fim de todas as coisas. É o capítulo final da história da humanidade, desde a criação do primeiro homem, Adão. Porque depois do Apocalipse, haverá novo céu e nova terra. Novos céus e nova terra. É um novo livro. Glória a Deus. É um livro que se seguirá depois do Apocalipse. Novos céus e nova terra. João viu. E no capítulo 21, versículo 1, ele disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já passou o primeiro céu e a primeira terra. E onde está o mar? Onde está o mar? E o mar já não existe. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, vem aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã, que é o tema da lição bíblica do próximo domingo. Novos céus e nova terra. E cadê o mar? Os oceanos. Onde estão os oceanos? O mar já não existe. Você precisa conhecer esta geografia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai aprender isso na Unicamp, em Harvard, em lugar nenhum. Você só vai aprender isso aqui na palavra de Deus. Eu quero convidar todos os irmãos
para o próximo domingo a nossa escola bíblica dominical. Porque nós precisamos saber essas coisas. Nós não podemos ter 5 anos de crente e não saber que o mar, que os oceanos desaparecerão. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não podemos ser crentes analfabetos ou semi. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. São mistérios, não mistérios escondidos, são mistérios revelados e nós precisamos saber. Então, irmãos, João, aquele discípulo amado de Jesus, ele foi convidado por Deus para trazer uma revelação a respeito destas coisas. E Deus disse para ele: escreva da maneira como você viu e ouviu. Não faça nenhum acréscimo. Não retire nenhuma coisa. Não mande o texto que você escreveu para algum tipo de revisão. Porque a palavra que eu quero que os meus filhos saibam, ela tem que ser ipsis literis, letra por letra, palavra por palavra. Nada podia ser removido da revelação que Deus deu para João. Jesus já havia falado a respeito disso em Mateus capítulo 5 e versículo 18, quando ele disse: porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem. Jesus está falando aqui do novo céu e nova terra. Daquela situação lá que o mar já não existe. Então Jesus está falando: até, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a ordem para João foi: escreva. E o capítulo 19 do Apocalipse, que nós vamos fazer a leitura para esta meditação, Apocalipse, capítulo 19. O nosso texto base, ele está no versículo 13 em diante. Ou melhor, versículo 13, 11 em diante. Mas esse capítulo, ele começa, para que nós tenhamos o entendimento, ele começa dizendo assim: e depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. João, ele começa a descrever um culto no céu. Como é um culto no céu? Aqui todos os crentes estão reunidos. Estão reunidos os crentes do Antigo Testamento. Estão reunidos os crentes que ressuscitaram no dia de Cristo, os crentes que foram arrebatados no dia de Cristo, e estão reunidos também os crentes que passaram pela grande tribulação e que não amaram as suas vidas e que foram degolados pelos agentes do anticristo, da besta e do falso profeta. Mas agora eles ressuscitaram e eles estão reunidos com Cristo e eles fazem parte da noiva do Cordeiro. É um grande culto, irmãos. É um grande culto de louvor. É uma festa. E por que essa festa? O versículo 2 diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou
a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, é preciso dizer que cidades como Roma, Jerusalém, Nova York, São Paulo, Campinas, países como Rússia, Estados Unidos da América, a China, a Índia, as Coreias do Norte e do Sul, a Europa e as demais cidades e nações da terra, simplesmente esta sociedade moderna, a grande prostituta que está corrompendo toda a terra com a sua imoralidade, com as suas prostituições, conforme nós conhecemos. Essa sociedade ímpia, corrupta, vai enfrentar a ira, vai beber o cálice do furor de Deus. Aleluia. Em Romanos capítulo 12 e versículo 19, há uma repetição de escrituras do Antigo Testamento, porque desde o Antigo Testamento, Deus toma as dores dos seus filhos quando eles são agredidos. E cada um de nós precisa saber com muita propriedade que aquele que de alguma maneira toca em um dos pequeninos ou das pequeninas de Deus, seja com palavras, seja com atos, seja com a supressão de direitos, seja até mesmo com agressão física ou psicológica, a Bíblia diz que é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Na visão de Zacarias, irmãos, capítulo 2, no versículo 8, diz que um anjo foi enviado por Deus. Veja que coisa terrível. Deus enviou um anjo para tratar diretamente com as pessoas que oprimem os servos de Deus. É muito perigoso ser gerente de uma empresa que tenha crente trabalhando. É perigoso. É muito perigoso. Ser diretor de uma escola que tenha crentes estudando, que tenha crentes trabalhando, é muito perigoso. Talvez seja melhor pedir exoneração. Veja, nessa visão de Zacarias capítulo 2, versículo 8, as palavras do anjo. O Senhor da glória me enviou contra. O anjo está falando, eu fui enviado para o confronto contra as nações, pessoas que vos oprimiram, porque aquele que vos toca é o mesmo que tocar na menina dos seus olhos. Agora há uma palavra de Deus para você. Se você tem sofrido algum tipo de agressão, não dê lugar à sua ira. Fique absolutamente parado onde você está. Não mexa um músculo.
E como que eu vou administrar as minhas emoções? Como que eu vou administrar a ira? A ira é uma manifestação das obras da carne. A ira é um desequilíbrio. E a ira, ela entra em rota de colisão com o fruto do Espírito, ou uma das manifestações do fruto do Espírito, que é o domínio próprio em nossas vidas. E nesta noite, o Espírito Santo está dizendo a você o que você pode fazer diante desse quadro, vamos dizer assim, patético, que a vida, as circunstâncias colocou diante de você. Romanos capítulo 2, 12 e versículo 19. A palavra diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa ira não é a sua ira. Eu já vi muita gente pregando errado isso aqui. Essa ira é a ira de Deus. Não é dar lugar à sua ira para explodir na sua ira. Mas o texto está dizendo: dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, ponto e vírgula, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe quem é o vingador? O vingador é Cristo. E vamos prestar atenção, porque Ele vingará cada palavra, cada ato, cada atitude que foi desferida por alguém, seja eu, ou seja você. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu já tomei as minhas precauções e já dobrei o meu joelho e já falei: Senhor, perdoa as palavras que eu disparei, que eu atirei contra os teus pequeninos. O vingador é Cristo, e Ele vingará cada palavra, cada ato, cada atitude que foi lançada, ou desferida, ou atirada contra um dos pequeninos, ou uma das pequeninas do seu rebanho. Mesmo em relação às ovelhas doentes. Mesmo em relação às ovelhas improdutivas. Mesmo em relação às ovelhas destinadas para a matança, as ovelhas das quais não se há esperança. Cada palavra lançada contra as ovelhas do seu rebanho será vingada. Eu estou, irmãos, com muito temor de Deus para pregar esta mensagem, porque é uma mensagem de efeitos, diria, escatológicos. É uma mensagem de efeitos futuros. Então eu quero dizer a você: não deixe que a sua casa, ou seu escritório, ou seu comércio, ou seu carro, ou o quintal da sua casa, ou o seu estacionamento, ou o corredor do seu apartamento, seja o palco de onde essas palavras flamejantes sejam atiradas contra os pequeninos e as pequeninas do rebanho. Porque o vingador vingará tanto os que o fazem, como também aqueles que consentem.
Eu confesso a vocês que eu prego porque eu sou obrigado a pregar. Como disse o apóstolo São Paulo, ai de mim se não pregar, mas eu não gostaria de pregar essas coisas. Porque são coisas gravíssimas para o nosso futuro e para as nossas vidas. Agora, se isso aconteceu com você, se você foi o livre atirador de palavras, porque livre atirador, porque falou de forma inconsequente. Ou você foi alguém que simplesmente consentiu. Consentiu como? Consentiu com seu silêncio. Por quê? Para não perder amizades. Para não deixar o atirador de palavras chateado. Nesta noite, dobre os seus joelhos e coloque a sua boca no pó. Porque o Senhor é misericordioso para perdoá-lo. E a sua atitude terá, diante do Senhor, força para a remoção dos obstáculos que existem em sua vida. E nesta noite o Senhor diz que se você assim o fizer, a bênção e a vida voltarão a fluir de maneira abundante em sua vida e em sua casa. Porém, é preciso arrependimento expresso e explícito diante do Senhor. Você não precisa procurar a pessoa e falar, eu atirei palavras flamejantes contra você. Você não precisa. Você vai colocar-se diante de Deus e falar, Senhor, perdoa-me, porque eu abri a minha boca, eu abri esta fonte, da qual só deve jorrar água cristalina, em louvores, em adoração, em glórias ao teu nome, em proclamações do teu poder, mas eu usei a mesma fonte para atirar palavras flamejantes. Aleluia. É preciso arrependimento expresso, assim diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus ainda ele não veio para fazer a vingança global. Agora, saiamos do campo individual e vamos para o campo coletivo. Ele ainda não veio para fazer a vingança global sobre toda a prostituição que ocorre, social, econômica, religiosa, moral, intelectual, científica, porque a ciência está contaminada. E tantas outras áreas que estão contaminadas, mas ele há de vir. Jesus virá para vingar com vara de ferro em suas mãos. Enquanto, irmãos, esse cenário se desenrola, a nossa parte é olhar para os céus e falar como o salmista no Salmo 94, versículo 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, ou seja, mostra-me a tua glória. Aleluia. A sua parte é, e a minha parte é fazer isso. Não se envolva, não envolva a sua alma, nem o seu corpo. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor e diga, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus,
a quem a vingança pertence. Mostra-me a tua glória. João, irmãos, ele estava em um ponto de observação muito privilegiado, porque no capítulo 4 do Apocalipse, versículo 1, ele diz: depois disto, olhei e vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que ele tinha ouvido antes, semelhante ao toque de uma trombeta, falou comigo e disse: sobe aqui. Venha para este ponto de observação, e eu te mostrarei o que há de acontecer no futuro. Então, naquele ponto, ele observou o culto que acontecia diante do trono de Deus. E ele continua no capítulo 19, versículo 3, descrevendo o seguinte. Veja como era o culto, irmãos. E outra vez disseram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais, que são 4 seres celestiais, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia é uma expressão superlativa de ações de graças, de alegria, de triunfo. Aleluia, no seu sentido mais literal, é: louve aquele que é. Aleluia. Sempre que Deus faz algo por nós, nós precisamos falar aleluia. Aleluia. E nós que somos o povo pentecostal, nós falamos aleluia sim. Aleluia. 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 Então, irmãos, nós temos agora o nosso texto. É que as nossas horas já estão terminando. Mas o texto da nossa mensagem é a partir do versículo 11. É o ápice. Quando João diz: e vi o céu aberto. Glória a Deus. E vi o céu aberto. E quando você olha para o céu, e você vê o céu aberto, você começa a ter visões tremendas da glória de Deus. E a visão: e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos,
e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus queria, irmãos, uma vez mais, apresentar-nos o Filho, mostrar-nos o Filho. Porque ninguém pode ir ao Pai, senão pelo Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Foi o que Jesus respondeu a Filipe em João capítulo 14, versículo 9, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É tudo o que queremos. Mostra-nos o Pai. O pedido de Filipe, irmãos, era um pedido inteligente. Porque Jesus já havia dito em João capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, diante do pedido de Filipe, porque agora nós ouvimos o pedido de Filipe e falamos, ele não precisaria ter feito esse pedido porque ele estava com Jesus. Mas Jesus já havia falado que ninguém viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, diante do pedido de Filipe, o Senhor Jesus, ele faz esta revelação. Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, irmãos, os céus se abriram agora para uma vez mais o Filho ser conhecido. Para que Jesus fosse conhecido. Não mais o bebê de Belém. Não mais o adolescente de 12 anos entre os doutores da lei. Não mais o homem carpinteiro de Nazaré ou o rabi da Galileia pregando o evangelho aos pobres, libertando os cativos, curando os doentes. Não mais o Cristo crucificado em Jerusalém, entre dois ladrões, ou o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Agora seria uma revelação diferente. O Cristo que seria conhecido agora. O Cristo que seria descrito agora. Seria o Cristo glorificado. O Cristo no esplendor da sua glória. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Aleluia. O Pai só sabe todas as coisas. O Pai já sabia que nós, como a noiva do Cordeiro, nós gostaríamos de conhecer detalhes a respeito do noivo, tal qual ele é hoje, já que o nosso conhecimento estaria limitado ao Cristo de carne e osso. Então, da mesma forma que Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai. Se nós não tivéssemos tido esta revelação por meio de João, muito provavelmente hoje nós estaríamos dizendo, Senhor, mostra-nos o Filho. E é isso o que nós queremos
Isso nos basta. É tudo o que nós queremos. Porque até essa revelação, irmãos, o máximo que se conhecia a respeito do Senhor Jesus era a sua figura como o Cristo ressuscitado. Não havia uma descrição do Cristo glorificado. De acordo com Lucas capítulo 24, versículo 10, ele apareceu primeiro às mulheres que foram ao sepulcro na madrugada de domingo. Diz o texto, eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, ele diz que depois o Senhor Jesus foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E Paulo diz, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Até aqui nós estamos falando do Cristo que venceu a morte, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. De acordo com João capítulo 20, versículo 26, depois da sua ressurreição, ele entrava em ambientes fechados, sem que a porta fosse aberta. Mesmo com portas fechadas, ele atravessava paredes. Mas ainda não era o Cristo glorificado. João capítulo 20, versículo 26, fala que 8 dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Ainda de acordo com Lucas capítulo 24, e versículo 39, mesmo depois de ressuscitado, Jesus podia ser tocado e podia ser apalpado pelas pessoas. Versículo 39 de Lucas 24, ele disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está se mostrando o Cristo ressuscitado, não ainda o Cristo glorificado. Versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença de todos. Porém, meus amados irmãos, passaram-se 40 dias a partir da ressurreição, e de acordo com Atos capítulo 1, versículo 9, um dia o Senhor Jesus estava conversando normalmente com seus discípulos, quando de repente ele começou a ser elevado às alturas. E eles ficaram olhando, até que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1:9 diz, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Irmãos, o cumprimento da profecia do Salmo 24, com o regresso do Senhor Jesus em glória. Porque o Salmo 24 diz que quando isso acontecesse, ouvir-se-ia
uma voz de comando no céu. E a voz que ouviu-se no céu está no versículo 7 do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas. A voz novamente ecoou. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora, irmãos, 3 personagens do Novo Testamento tiveram o privilégio de ver o Cristo glorificado. A Bíblia só fala desses 3. O primeiro foi Estevão, quando ele estava prestes a ser apedrejado. Diz o texto sagrado em Atos capítulo 7 e versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. E isso foi tudo o que Estevão pôde descrever, porque logo mais ele morreria apedrejado. O segundo foi Saulo de Tarso. Ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, por volta do ano 33 ou 34 da nossa era. E ele descreve esse encontro em Atos capítulo 22, versículo 6, dizendo: aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo, em verdade, viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Ponto final. Paulo não dá outros detalhes. Nos nossos estudos, nós chegamos sobre conhecer é crescer, nós chegamos à conclusão que a igreja de Corinto, para quem Paulo disse: passarei agora a narrar visões e revelações, não estava pronta para receber essa revelação, porque ainda eram crentes não crescidos, e nós perdemos o conhecimento dessa revelação. E o terceiro foi um homem que Paulo se refere em 2 Coríntios capítulo 12, como o homem que ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi até ao paraíso, e ali ele ouviu palavras inefáveis. Ele viu coisas inefáveis, coisas que não eram permitidas serem faladas ao homem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu,
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Alguns dizem que esta experiência foi uma experiência pessoal e real do próprio Paulo, ocorrida quando ele foi apedrejado, está em Atos capítulo 14, versículo 19, e ele foi dado como morto. Alguns entendem que foi nessa experiência que Paulo foi arrebatado até o céu e recebeu revelações sobre as quais ele não foi autorizado a falar. Como nós vimos, irmãos, as três descrições a respeito do Cristo glorificado, do Cristo assentado à direita do Pai, são descrições sucintas. E até a revelação de João, as informações bíblicas eram estas. E nenhum outro ser humano havia visto o Cristo glorificado de maneira que pudesse descrevê-lo em sua glória, de maneira que pudesse trazer detalhes a respeito do Cristo glorificado. Porém, em relação ao apóstolo João, a ordem foi Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O que vês, escreve em livro, e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia e Campinas. Esta ordem é repetida no versículo 19 de Apocalipse capítulo 1. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. João, irmãos, ele diz que a primeira vez que ele viu Jesus, a primeira vez que ele ouviu a sua voz, e que ele virou-se para ver quem falava com ele, quando ele deparou-se com a figura do Cristo glorificado, porque até então ele conhecia apenas e até o Cristo ressuscitado. Ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E agora, irmãos, no capítulo 19, ele tem novamente a visão do Cristo glorificado, e agora ele faz o que nós poderíamos chamar de um retrato falado do Rei da Glória. Aleluia. Nós vamos ler novamente, e não vamos continuar nesta mensagem, mas nós vamos ler novamente esse retrato falado. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos, como eram? Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada. Para quê? Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro.
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro, ele é fiel e verdadeiro. Ele julga com justiça e ele faz guerra com justiça. São característicos, irmãos, e adjetivos que qualificam o Senhor Jesus e que revelam o seu caráter, a sua personalidade, a sua natureza. Os irmãos podem olhar que fiel e verdadeiro é com letras maiúsculas. Ele é fiel, podemos confiar nele. Ele nunca vai nos abandonar. Ainda que todos tenham vergonha de você, ainda que todos te desprezem, ainda que todos te abandonem, o Senhor não te abandonará. Haja o que houver, Ele não vai chutar você. Fiel e verdadeiro. Jamais seremos enganados ou jamais seremos confundidos. Ele julga com justiça. A justiça humana está cheia de erros e de injustiças. É por isso que quando nós oramos pelo Brasil, nós não estamos emitindo as nossas opiniões. Nós estamos pedindo: Senhor, julga esta nação com justiça. Julga, Senhor, os homens desta nação com justiça. Aleluia. Ele julga com justiça. A sua justiça é autêntica, porque ele julga conhecendo o íntimo dos corações. E ele guerreia com justiça. Aleluia. Não há nenhum dia e nenhum momento que ele fica quieto. E o mais importante, ele guerreia por nós. Ele julga com justiça e ele faz guerra com justiça. Agora tem uma coisa que nós precisamos saber. Quando Jesus andou nesta terra, ele era um homem manso e humilde de coração. Ele era o cordeiro do sacrifício. Ele foi levado e não abriu a sua boca. Porém, o Cristo glorificado, ele é o leão da tribo de Judá. E ele vem com grande poder. Ele vem com grande glória. Ele vem para julgar com justiça, guerrear com justiça. E ele vem com vara de ferro na sua mão. Nós não estamos nas mãos de um Deus despreocupado, de um Deus que nos deixa à vontade das circunstâncias, mas de um Deus que guerreia por nós com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, porque ninguém pode olhar para ele sem ver a sua glória. Ninguém pode olhar para ele sem que se sinta desnudo na sua presença, porque ele conhece o mais profundo dos pensamentos e o seu olhar é um olhar penetrante. Aleluia. Não poucas vezes eu sou consumido pelo seu olhar, porque às vezes eu me sinto olhado por ele, e o seu olhar é como um raio-x que atravessa todo o meu corpo e a minha alma, e eu me sinto um líquido na sua presença. Na sua cabeça tem muitas coroas, diademas, porque ele é vencedor. São coroas de glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
nós não vamos ler. Mas no julgamento de Jesus perante Pilatos, esta questão, ela ficou muito resolvida. Porque quando Pilatos disse, tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci para ser rei. Eu vim ao mundo para ser rei, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aleluia. E ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aleluia. Na minha certidão de nascimento, no meu RG, na minha carteira de motorista, passaporte, enfim, o meu nome aparece. Flausilino Araújo dos Santos. Mas há um nome escrito no meu coração. Há um nome escrito no fundo da minha alma. Há um nome escrito nos confins dos meus pensamentos, que ninguém sabe. Eu posso dizer para os irmãos que eu já sei um pouco desse nome. Mas eu ainda não sei o meu nome na sua integralidade. Você pode estar perguntando, então, nós não somos o que pensamos que somos? É exatamente isso. E aí eu posso te dizer, não importa o seu nome civil ou o seu nome popular. O mais importante é como Deus o chama. Porque no dia que você aceitou a Cristo, o Senhor Jesus mudou a sua identidade. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo nome. Alguns aspectos desse nome já são conhecidos por você. Mas outros aspectos deste nome, a integralidade deste nome, você só conhecerá quando você receber este nome escrito, a Bíblia diz, em uma pedrinha branca. Na Bíblia, irmãos, Abrão, ele tornou-se Abraão. Saraí tornou-se Sara. Jacó teve o nome mudado para Israel. Saulo tornou-se Paulo. E eu fico pensando, e eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Agora tem uma coisa. O Salmo 138, versículo 8 diz, e é o que nós devemos buscar, o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, Senhor, dura para sempre. Não abandones a obra das tuas mãos. Por fim, a sua roupa está tingida de sangue. De que sangue? Do sangue que foi derramado para nos salvar. E também do sangue daqueles que se lhe opõem. Porque Jesus é o único digno de executar o ato de justiça da salvação e o ato do juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus, hoje ele se apresenta como Salvador. Ele ainda é Salvador. Ele ainda é advogado junto a Deus o Pai, para interceder por mim e por você. Porém, esse tempo está se escoando. Esse tempo está findando. Esse tempo em que ele é advogado já está em contagem regressiva. Aleluia. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado junto a Deus o Pai, a saber, Jesus Cristo justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Hoje Jesus ainda é advogado. Ele é o Cristo glorificado, mas ainda é advogado. Mas esse Cristo advogado, ele vai assentar-se na cadeira principal do tribunal. Juntamente com ele, a igreja estará assentada. E as pessoas, as nações e as pessoas serão julgadas, um a um. Será a maior reunião de todos os tempos. Homens e mulheres de todos os tempos vão comparecer nessa reunião que acontecerá entre os céus e a terra. Porque a terra fugirá da sua presença. O céu fugirá da sua presença. E instalar-se-á o tribunal, o grande trono branco. E haverá o julgamento de todas as pessoas que um dia passaram pela face da terra. Hoje ele é advogado. E como advogado, ele advoga para que os nossos pecados, para que as acusações que existem contra nós sejam retiradas, sejam removidas, para que os nossos pecados sejam perdoados. Enquanto ele é advogado, ele pode fazer isso. Porém, depois, esse Cristo glorificado assentar-se-á na cadeira principal, a cadeira de juiz, e julgará vivos e mortos. Ao encerrar esta mensagem, eu conclamo a você que ainda tem problemas com seus pecados, por não terem sido formalmente perdoados, removidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você que está acumulando pecados desde a sua adolescência. Você que está acumulando pecados há muitos anos. Nesta noite, há um convite deste advogado. É o Cristo glorificado. É o Cristo no esplendor da sua glória, que se propõe a perdoar os seus pecados, a dar uma nova vida, a dar uma nova esperança, a dar uma nova história para a sua vida. Aleluia.